Então, nós estamos na segunda noite e na terceira lição sobre seitas religiões mundiais. E nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, etc. Mas nosso grupo que crê nisso representa somente uma porção pequena de todas as pessoas no planeta. E já vimos isso na semana passada. Na verdade, na página 1 da apostila, nós notamos que há 7,7 bilhões de pessoas no planeta e somente uma população de 2,2 bilhões diz que crê em Jesus. Mas como já notamos, nem todo mundo que usa o nome de Jesus realmente crê em Jesus. E hoje em dia existe algo chamado o pluralismo. E pluralismo é a ideia que ninguém tem uma fé exclusiva, nós devemos abraçar todas as religiões, porque todas as religiões têm uma verdade aqui ou ali. Mas o que eles estão falando na verdade, não existe uma religião verdadeira. Tudo tem um pouco da verdade, mas não existe realmente Filho de Deus ou Criador específico em quem nós podemos governar as nossas vidas. Mas nós não acreditamos no pluralismo e por causa disso nossa igreja não é ecumênica. Nós não estamos simplesmente abraçando todas as outras igrejas dizendo, vamos fazer amizade e trabalhar juntos. Por quê? Porque existem, infelizmente, algumas igrejas, não todas, claro, mas algumas igrejas ou denominações que acabam pervertendo a verdade, ou pior ainda, seitas que destroem o quê? O Evangelho. Inclusive eu mencionei na semana passada a Igreja Católica ou a Igreja Adventista, que transforma o Evangelho para algo que, se você crer naquilo, você não vai crer no Jesus da Bíblia, você vai acreditar em outros, né? Então nós notamos isso. Esse movimento do pluralismo, hoje em dia, faz parte de algo chamado pós-modernismo, que nós vamos aceitar tudo por negar a exclusividade de Jesus. Então, eu falei tudo isso na semana passada. Hoje à noite, eu quero lidar com a reivindicação de Jesus. Nós estamos aqui na segunda página da apostila e também em João 14. Então, enquanto o mundo de 2019 está dizendo, ninguém pode dizer que tem a verdade, todo mundo tem que aceitar que não há uma verdade absoluta. Jesus disse algo diferente. Ele disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nesse caso, alguém levanta a mão com o número de dedos que são os caminhos para o céu. Quantos caminhos há para o céu? Um caminho só, certo? Segundo a Bíblia. Eu já ouvi pregadores, até pregadores famosos, dizendo o seguinte, beleza, Jesus é o caminho para o céu. Porém, se tiver budista bem sincero, Deus vai reconhecer essa sinceridade e por Jesus Ele vai salvar essa pessoa, ainda que essa pessoa não acredite em Jesus. Grande falsidade de hoje em dia. É uma coisa que eu mostrei para vocês, a nossa região do Brasil, aqui Rondônia, aqui o interior, não é considerado uma região intelectual. Você não encontra pessoas da sua universidade discutindo assuntos profundos. Porém, ao mesmo tempo, existe essa ideia que nós devemos abraçar todas as religiões e não rejeitar nada. Eu já ouvi pessoas usando o nome de Jesus, se você falar, não, eu não concordo contigo, porque você está pregando algo em nome de Jesus que não é verdade, a pessoa vai falar, você não tem fé.
você está rejeitando o Espírito de Deus e tudo. Mas se a pessoa está pregando falsidade, está pregando falsa doutrina, mentira, e nós precisamos nos proteger. Jesus disse aqui, não o seguinte, ele não disse, eu sou uma opção entre várias escolhas. Então você pode escolher o Islã, você pode escolher ser budista ou outra coisa. Não, ele falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então Jesus deu para nós uma reivindicação bem exclusiva. E escrevi aqui na apostila, Jesus acredita ele acredita em verdade absoluta. E diz que ele mesmo é esta verdade absoluta. Segundo ele, não existe a possibilidade de crer nas palavras de Deus e também crer que as outras religiões levam a Deus. Você não pode fazer essa escolha. Então eu vou aceitar tudo. Por exemplo, levanta a mão se você acredita que Jesus não é somente o Filho de Deus, mas que Ele é Deus. Levanta a mão. Ele é. As testemunhas de Jeová, eles mudaram a tradução da Bíblia para dizer que Jesus não é Deus, mas para dizer que Ele é um Deus. E não, Ele não é o Deus Todo-Poderoso. Então, como é que você vai abraçar a fé cristã e a fé das testemunhas de Jeová, se aqui diz que Jesus é Deus e aqui diz que Ele é somente um Deus? Você não pode fazer isso. Você não pode aceitar duas coisas opostas e dizer, mas eu acredito nas duas coisas. Esse microfone, essa parte aqui, qual é a cor? É preta ou branca? Sim. Mas se você falar, mas esse microfone é branco, alguém vai achar você meio louco, né? Porque não é. Mas tem hoje em dia, nesse pluralismo e etc., essa ideia. Um homem, anos atrás, já faleceu. Eu não posso dizer que eu concordo com ele em muitas coisas que ele falava, mas uma coisa ele falou eu achei muito interessante. Ele disse, existem 3 interpretações da reivindicação de Jesus. Número 1, ou Jesus era louco, ou ele era mentiroso, ou ele era o Senhor. Louco, talvez, segundo alguns, Jesus pensasse, eu acho que eu sou o Messias ungido por Deus e eu vou ser o Salvador do mundo. E ele tinha um problema no cérebro, problema mental. Ele conseguiu acreditar nisso. Então ele era só louco. E você pode avaliar o que está escrito na Bíblia, você pode chegar a essa conclusão se você quiser. Ele era só louco, não é nada, né? E tem muitas pessoas que falam coisas bem horríveis sobre Jesus. Ele era só louco, né? Eu já ouvi coisas bem feias faladas para mim quando eu tentei evangelizar. Ou a outra opção, mentiroso. Ele criou uma religião dizendo que Ele é o Senhor, Ele é algo especial, mas na verdade é tudo mentira. Ele queria fama, ou ele queria dinheiro, ou ele queria simplesmente maldade, ele queria enganar as pessoas, seja o que for, mas tem pessoas que falam, então ele era mentiroso. Mas se Jesus não era louco, e se Jesus não era mentiroso, então a única conclusão que você pode ter com as reivindicações exclusivas de Jesus é que ele era o Senhor, o Filho de Deus, o Salvador, o único caminho. Então, por que nós acreditamos que Jesus é a verdade? Vamos para a terceira página da apostila. Então, aqui no Brasil, eu vou chutar que há muita pessoa que vai para a igreja porque todo mundo vai para a igreja, né? Fala que a Bíblia é a palavra de Deus porque todo mundo fala que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque aqui no Brasil você tem
A igreja católica é muito influencial, ou muito influente. Você tem também as igrejas pentecostais que cresceram muito. Você tem as igrejas presbiterianas, batistas, luteranas, metodistas, etc. O Brasil é considerado uma nação cristã, ainda que não exista isso na verdade em qualquer lugar. Mas por causa da quantidade de igrejas e a influência das igrejas no governo, as pessoas falam que é uma nação cristã. Então, para você dizer eu não acredito em Jesus, aqui no Brasil, você parece estranho. Então, há muita pessoa que entra nas igrejas, mas eu não quero fazer parte do grupo que simplesmente crê porque todo mundo crê. Eu quero crer em algo porque é verdade. Eu quero crer em algo porque não há outra opção. Essa verdade eu preciso crer. Se eu rejeitar isso, eu estou rejeitando a verdade. E eu passei por bom tempo, 2 anos, difíceis. Eu tentando entender o que é verdade, o que não é verdade. Deus existe, Deus não existe, etc. Eu provavelmente não deveria ter passado por isso, mas por causa da minha rebeldia, isso aconteceu. Eu precisava de provas. Eu não quis escutar os meus pastores e outros líderes da minha vida. Não, eu precisei descobrir. Então eu fui pesquisar, eu aprendi muito. Deus usou esse tempo na minha vida para eu aprender muito. Muito mesmo. Coisas que eu uso até hoje. Mas, de qualquer forma, nós precisamos entender, nós não estamos seguindo simplesmente a religião brasileira. Jesus é Deus. Ponto final. Mas por que nós acreditamos nisso? Eu sei que estamos gravando, mas eu gostaria de ouvir de vocês hoje à noite, rapidinho. Fala bem alto, crianças ou adultos, qualquer pessoa. Por que você acredita que Jesus é quem Ele disse que Ele é? Por quê? Está na Bíblia, ok? Está na Bíblia. Porque a Bíblia fala, ok, tudo bem. Tem outra resposta, por que você acredita que Jesus é o Messias? Por que você acredita nisso? Por que você não é budista? Por que você não é hindu? Por quê? Oi? Por quê? Por que você não segue a religião dos índios, dos indígenas por aqui? Por que você não crê que as árvores têm espíritos? Ou algo assim? Por que você acredita nisso? Porque todo mundo fala que é a verdade, então você aceitou? Tudo bem, mas e não é incrível? Deus pode até deixar você acreditar por algo tão simples e você acredita, amém? E você acredita na verdade, e Jesus salva você, e você tem vida eterna por causa de Jesus, e você nem passou por várias lutas que outras pessoas passam. Mas vamos pensar sobre isso. Eu vou dar para vocês, eu tenho aqui 5 razões para acreditar em Jesus e não precisar ir atrás das outras religiões. Então, fala aqui na 3ª página, a credibilidade da Bíblia e da fé cristã e o testemunho de Jesus. Se tivermos certeza da sua pessoa, teremos o suficiente para acreditar na Bíblia e rejeitar qualquer outra crença ou religião. E deixe-me até falar para vocês o seguinte: eu não acredito que é necessário você passar tempo com todas as outras crenças no mundo para você poder chegar à conclusão, mas comparando com todas as outras religiões, Jesus é a verdade. Você não precisa fazer isso. Tipo, por exemplo, vamos dizer que eu coloco aqui em frente de mim um monte de brinquedos. Todos os brinquedos são em forma de cachorro. Então você vê um cachorro branco, cachorro preto, cachorro, dourado, né? Qualquer cor que existe de cachorro, de plástico, de metal, de outros materiais, tem um monte de brinquedos aqui, ok? Você vê todos os brinquedos.
Daí, eu coloco no meio dos cachorros. Você não analisa, você não pega todo o cachorro, você não vai examinando todo o brinquedo, mas eu coloco bem aqui um cachorro de verdade. E eu pergunto para vocês, qual cachorro é de verdade? Vocês vão passar muito tempo analisando os brinquedos para dizer, olha, o cachorro de verdade é esse aqui? Não, porque instantaneamente você compara aquele cachorro com todos os outros, você fala, os outros são os brinquedos, mas esse aqui é de verdade, né? Você não precisa pesquisar todas as religiões. Se você conhecer Jesus, vou falar para você, eu conheço Ele de verdade, automaticamente você percebe, peraí, mas Ele é verdade mesmo, não é brincadeira. Mas ainda que isso seja suficiente para mim, não é necessariamente suficiente para o outro. Quando eu digo, eu não preciso da sua religião para entender a minha religião. Então eu tenho essas coisas aqui para ajudar vocês a explicar aos outros porque é suficiente acreditar em Jesus sem pesquisar as outras religiões. Então aqui, número 1, só Jesus cumpriu profecias. Só Jesus. Lembra, a Bíblia é dividida em duas partes. Você pode achar aqui entre Malaquias e Mateus essa divisão na sua Bíblia. Se quiser achar, pode achar. Mas essa divisão é o seguinte: tudo isso foi escrito antes do nascimento de quem? Alguém me diga. De Jesus. E tudo isso foi escrito depois da ressurreição de Jesus. Então aqui nós vemos que Jesus cumpriu profecias desse livro aqui. Então, você pode estudar todos os livros no mundo. Ninguém cumpriu profecias. O que é uma profecia? É quando alguém diz, tal vai acontecer daqui uns anos, ou seja o que for. Jesus cumpriu centenas de profecias escritas por vários profetas ao longo de muitos anos. Onde ele nasceu, para onde ele foi depois de nascer, como ele nasceu, a nação para quem ele nasceu, como ele pregava, os milagres que ele fazia, as histórias que ele ensinava, tudo isso ele cumpriu. E quando você estuda o que ele fala, o que está escrito sobre ele, é algo impressionante, a sabedoria, a natureza sobrenatural dele. Ninguém, até as pessoas que rejeitam Jesus, falam que ele não era uma pessoa normal. E um estudioso de 1963, ele fez uma pesquisa matemática sobre as profecias, a possibilidade matemática de Jesus cumprir todas as profecias. Então, vamos ver isso rapidinho. Eu acho que a maioria aqui hoje à noite, vocês não estão pensando em probabilidades e coisas matemáticas. Quem gosta da matemática? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4 pessoas. Gosta? Não gosta, não gosta. Né? Só 4 pessoas que gostam da matemática. Mas probabilidade é o quê? Você vai pesquisando para ver a possibilidade de algo acontecer. Então é a probabilidade. Então você vai calculando as coisas e você pode organizar os números para decidir. Agora, então a possibilidade ou a probabilidade de algo acontecer é 1 em 10 tentativas. Uma tentativa em 10 tentativas tal vai ser possível algo assim. Ok. Então, veja aqui, as seguintes probabilidades foram calculadas por Peter Stoner em Science Speaks, ou A Ciência Fala, em 1963. A coincidência é algo que está fora da ciência, da probabilidade. Stoner, esse homem, disse que se usarmos a ciência moderna da probabilidade em relação a 8 profecias, nós encontramos que a chance de um único homem ter vivido antes da presente época e ter cumprido plenamente todas as 8 profecias é de 1 em 10 elevado a 17º poder. Vocês falam assim no português?
Então, se você quiser entender, a chance disso acontecer é uma vez em 1,00000000000000000. 100 quadrilhões. Ou seja, impossível acontecer. 8 profecias. Para ajudar a compreender essa probabilidade, Stoner ilustra isto supondo que se nós tivéssemos essa quantidade de moedas e se as espalhássemos pelo estado americano de Texas, cobriríamos toda a face do estado de Texas numa altura de cerca de 70 centímetros de moedas. O estado inteiro. Vocês estão comigo ainda? Eu sei que estamos falando sobre a matemática. Mas imagina, 70 centímetros de moedas iguais, cobrindo a face do estado de Texas. Agora, marque uma dessas moedas com a letra X e jogue na massa de moedas. Escolhe um homem e lhe diga que ele pode ficar com todas as moedas se ele conseguir achar a moeda marcado com a letra X. A probabilidade desse homem achar a moeda marcada X é igual à probabilidade de Jesus cumprir 8 profecias. É só que, pelos cálculos, Jesus não cumpriu 8 profecias, Jesus cumpriu 456 profecias do Velho Testamento. Você me mostre outra pessoa nesse planeta que cumpriu profecias, 8 profecias ou 456 profecias, mais ou menos. Isso é impossível. E alguém, mas então ele fez isso, fez aquilo para poder enganar as pessoas. Mas ele não conseguiu nascer em Belém. Não era a escolha dele. Ele não podia escolher, eu vou ser crucificado, mas aconteceu. E várias outras profecias, se vocês quiserem pesquisar, pode procurar na internet para achar. Segunda coisa, só Jesus serve como solução suficiente para as dúvidas humanas sobre a existência e a consciência. A Bíblia fala algumas coisas. Vamos para Romanos capítulo 1, por favor. Romanos 1. A Bíblia fala que há 2 coisas que manifestam a existência de Deus, e especificamente o modo do Deus da Bíblia. Que Ele é o Criador eterno e também que Ele é nosso juiz. Em Romanos 1:20, a Bíblia diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles ficam inexcusáveis. Segundo Romanos 1:20, ele está dizendo que o mundo que você vê, esse universo visível, declara o Deus invisível para nós. De tal forma que nós entendemos, esse mundo tem início, princípio, começo. Mas tem que existir um poder atrás de tudo isso que não tem início. Uma pessoa, um ser, um poder autoexistente, algo que é eterno. Ele diz aqui, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, que terá a ver e tem a ver com a autoridade dele. Uma coisa que eu acho muito difícil, muito triste, nós passamos tanto tempo dentro desse concreto que chamamos nosso lar, a cidade. Nós não passamos muito tempo
nos rios, no mato, na praia, sabe, nos lugares onde você pode acordar e pensar sobre a criação de Deus, em vez de só ver tudo que o homem faz está morto, né? Prédio, cadeira, mesa, está morto. Mas você vai lá na natureza, tudo está vivo. E lá você pode pensar sobre esse Criador. De onde veio tudo isso? Né? Você vê os pássaros, abelhas, borboletas, cavalos, essas coisas. Você vê, você compara essas coisas. E você começa a pensar. Você também pode ver aqui em capítulo 2 de Romanos, diz o seguinte, em versículo 13: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Por quê? Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Deixe-me fazer uma pergunta. Antes de conhecer a Bíblia, antes de conhecer a lei de Deus, quem aqui já teve uma consciência e você percebeu às vezes você estava fazendo algo errado? Você pode levantar sua mão antes de ter a Bíblia? Sim, concordo com vocês, eu também. Porque dentro de nós existe a consciência. Ele está falando isso aqui. E é pela consciência que o ser humano, sem ter contato com a Bíblia, percebe, peraí, eu não somente percebo que existe um poder supremo, mas também que eu faço coisas erradas, que eu sei que não são certas. E nessas duas coisas você vê Jesus na cruz, testificando da existência de Deus, mas também do pecado do homem. Porque ele morreu lá não somente para mostrar, eu amo vocês. Ele morreu lá por causa do pecado da gente. Era necessário alguém inocente morrer para pagar a dívida dos nossos pecados, para cumprir toda a lei de Deus. Então só Jesus serve como a solução suficiente para as dúvidas humanas sobre a existência e sobre a consciência. Toda a teologia se cruza à cruz, bem ali. Nós vemos a evidência que Deus existe e que é o Deus da Bíblia através de Jesus, pelas palavras de Jesus, pelas obras de Jesus e pela influência de Jesus. Jesus, pela sua morte na cruz e ressurreição, traz a única solução ao mal do mundo. E você pode estudar, mas não existe uma religião nesse mundo que não tem uma forma de expiação. Expiação é fazer algo para cobrir seus pecados. Toda religião faz algo, porque na consciência de cada ser humano você percebe que você tem erros na sua vida, ou a palavra bíblica, você tem pecado, e você está tentando se reconciliar com aquele ser, os seres, aquele poder ou poderes, porque você não sabe, você está fazendo algo. Por exemplo, existem religiões na China ou na Índia, e a pessoa tenta fazer certas coisas para que quando morrer, possa reencarnar como outro ser mais avançado, mais espiritual, mais perto do ser supremo. Então ainda existe, não há uma cruz, não há o sangue de Jesus, mas na consciência desse pessoal, você pode ver certas religiões animistas e as pessoas matam. Por exemplo, uma mulher, ela tem gêmeos,
eles acreditam que um dos gêmeos precisa morrer, eles jogam na água e matam uma das crianças, para agradar os espíritos, ou para tirar um demônio. Sempre tem isso, de uma forma ou outra. Pode estudar qualquer religião, e sempre vai ter esse aspecto, não simplesmente, Deus existe, vamos amar Ele. Não, mas Ele está me cobrando. Isso é por causa da nossa consciência. Jesus é o único que apresenta a salvação pela graça por meio da fé. E nós podemos ver Efésios 2 rapidinho. Esse ponto aqui é um ponto embaixo de outro ponto, que é embaixo de outro ponto, mas na verdade esse ponto é supremo. A diferença, preste atenção, cada ouvinte hoje à noite, a diferença que separa a nossa religião, que não é religião, é relacionamento com Deus, mas de todas as outras religiões, é que a nossa é a única que fala que a salvação é pela graça por meio da fé e não pelas obras. Efésios 2, 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, a Bíblia diz, para ser salvo, você não precisa fazer nada. Jesus fez tudo, você precisa crer nele. A única fé que fala isso. Você pode estudar todas as outras religiões e a pessoa tem que fazer algo para ser reencarnado, a ser outra criatura, como na Índia, para ser tem pessoas que são vacas, tem pessoas que são baratas, e tem tudo isso. Por causa disso, muitas pessoas não matam vaca na Índia. E você pode ver como eles têm sacrifícios. No Velho Testamento, havia povos que queriam agradar um Deus, eles fizeram um tipo de altar na forma de um Deus com uma boca aberta e tinha uma fornalha lá embaixo com fogo. E para agradar esse Deus, eles pegaram um bebê e jogaram o bebê na boca para queimar no fogo. Eles fizeram uma vara que tinha um tipo de tambor em cima com umas balinhas penduradas. Eles fizeram assim e com tanto barulho, fazendo assim, eles não ouviram os gritos do bebê chorando no fogo, sacrificando o bebê para esse Deus. Coisas tristes. Mas o homem pensa, eu tenho que fazer algo. Jesus diz, não, a verdade é, eu já fiz tudo. Eu morri por vocês na cruz. Eu morri. Então, a terceira coisa que é uma prova da credibilidade da fé cristã é que só Jesus transforma vidas pelo novo nascimento. João 3, se vocês quiserem achar, João 3 diz o seguinte, versículos 5 e 6. Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus, vamos dizer, profetizou, ou na verdade, teologicamente falando, ele reprofetizou, ele ampliou a profecia de Jeremias e de Ezequiel, falando que o homem precisa nascer pelo Espírito. Ele precisa de uma transformação. Ontem à noite no culto eu preguei sobre o quê? Uma vida transformada. Jesus profetizou, isso tem que acontecer na sua vida, é uma coisa que pode acontecer. Agora vai comigo para 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 17 diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se Jesus fosse somente louco,
Se Jesus fosse somente mentiroso, então ele poderia dizer: vocês têm que nascer de novo. Ok, tudo bem. É o Espírito. E você ouve isso, tá tudo bem. E você vai procurando isso e não vai acontecer nada, porque ele está mentindo, ou ele não entende nada. Mas para nós que já nascemos de novo, o fato que Jesus falou isso e o fato que realmente aconteceu dentro de nós, nós sabemos pelo novo nascimento que Jesus pregou a verdade. E eu falo para vocês, quanto a mim, eu não tenho que ter outra prova da veracidade de Jesus. Eu sei que Ele é verdade pelo novo nascimento. Eu sei porque Ele habita em mim. A gente tem a música, sei que Ele vive porque Ele vive em mim. Então eu posso pesquisar as outras religiões, eu posso discutir a existência de Deus com os ateus, eu posso passar tempo com líderes de outras igrejas, denominações, templos, religiões, seitas, etc. Mas afinal de contas, eu sei o que Jesus fez em mim, eu sei. Ele me transformou, e pessoas que me conheciam e que me conhecem hoje falam: ele é diferente, algo aconteceu, e algo aconteceu mesmo. Jeremias profetizou, Jeremias em capítulo 31, Ezequiel em capítulo 36, e Jesus aqui reenfatizou isso, mas ampliou porque ele falou sobre o nascimento aqui em João 3. É uma verdade, algo que aconteceu. Número 4, só Jesus e a Bíblia tem sabedoria sobrenatural. Vai comigo, por favor, para Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Versículo 2 eu vou ler para dar o contexto. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Deixe-me fazer uma pergunta. Quem já, e só levanta a mão se é verdade, quem já passou tempo suficiente na Bíblia para você ler o que a Bíblia diz sobre Deus, sobre o universo, sobre sua vida pessoal, sobre família, sobre casamento, sobre a criação de filhos, e lendo e meditando na Bíblia, você percebeu que a Bíblia está cheia de sabedoria que vai contra os pensamentos normais da humanidade? Pode levantar sua mão, por favor? Para mim, uma das maiores provas que a Bíblia é sobrenatural e, consequentemente, Jesus é sobrenatural, é a sabedoria da Bíblia. Eu noto como, por exemplo, alguém pode ter uma vida terrível e a pessoa decide crer em Jesus, se arrepender e aplicar as Escrituras, aceitando a sabedoria, colocando em prática, e em pouco tempo você vê os resultados. E as pessoas falam: uau, não é a mesma pessoa? Eu conversei com uma irmã ontem, e ela tem amiga aqui da cidade que foi embora, passou uns 7 meses em outra cidade, eu acho que passou o tempo em São Paulo, e voltou para cá. E essa outra pessoa que é espírita voltou, parece irmã da nossa igreja, que recebeu Jesus recentemente, e ela falou para ela: não sei o que é, mas você é diferente. Você ainda está frequentando aquela igreja do pastor John? Ela falou, em vez de usar a igreja batista independente. E ela falou: sim, tô lá ainda.
Por quê? Porque a Bíblia não é qualquer livro. A Bíblia é a palavra de Deus.